Muitas pessoas acreditam que os seres humanos, ao longo de milhões de anos, aconteceu, devem existir evidências fósseis. Vou citar algumas. São rapidamente considerados novas espécies humanas. Crânios humanos de osso. Ora, você começa a perceber que as evidências, apesar de já terem existido centenas de bilhões de seres humanos e macacos, todas as amostras da evolução humana caberiam em uma caminhonete. Os fósseis raramente têm DNA, e quando têm, são de fragmentos do DNA. Não há sequer uma amostra de DNA de transição entre os símios e os seres humanos. As amostras são de indivíduos totalmente humanos ou totalmente macacos. Muitas revistas divulgaram imagens do Homo naledi sendo sepultado intencionalmente por seus colegas primitivos. Sugerem que o Homo naledi nada mais era do que um macaco, semelhante ao Australopithecus lucy. Em 1921 foi publicado com muito alarde a descoberta de uma evidência fóssil da evolução humana, o homem da Rodésia. Essa suposta evidência da evolução humana foi exibida por muitos anos no Museu Britânico de História Natural, um homem macaco curvado. Estudos recentes já apresentam o homem da Rodésia como somente mais um homem moderno com a coluna ereta. O ícone do macaco para o homem é propaganda crua, uma propaganda brilhante, mas mesmo assim crua, que carece de objetividade científica. A popular imagem que mostra uma única fileira de hominídeos marchando parece ser uma ficção. Até uma mentira ser revelada, muitas pessoas já foram enganadas. Livros cheios de fraudes e ideias que já foram provadas como falsas continuam nas bibliotecas. Ainda hoje, muitas fraudes e falsificações do evolucionismo aparecem nos livros didáticos de biologia. O exemplo mais icônico seja talvez os embriões de Haeckel, uma desmascarada fraude científica. A famosa teoria da recapitulação embrionária feita por Ernest Haeckel em 1866 dizia que nas primeiras semanas o feto humano era semelhante às fases da evolução humana. O feto tinha brânquias como um peixe e rabo como de macaco. Haeckel publica seu famoso desenho que ilustraria a suposta semelhança entre o feto humano e o feto de animais: peixe, salamandra, tartaruga, galinha, porco e coelho. Haeckel deliberadamente fraudou esses desenhos para convencer o público da sua teoria. Nessa figura você pode ver o comparativo entre o desenho de Haeckel e as fotos reais dos fetos. Um crânio encontrado na cidade de Orsi, no sul da Espanha, em 1982, foi rapidamente apresentado como o mais antigo vestígio humano fossilizado já descoberto na Europa. Foi chamado de Homem Orsi. Os cientistas disseram que o crânio pertencia a um homem de 17 anos que viveu entre 900 mil e 1,6 milhão de anos atrás. Esses cientistas até fizeram desenhos para representar como esse homem seria. Um ano depois, autoridades locais admitiram que o fragmento do crânio não era humano, mas provavelmente veio de um burro de 4 meses. Outra notável fraude do evolucionismo foi o homem de Piltdown. Eles pintaram partes do crânio
para que aparentasse ser mais envelhecido. Os cientistas juntaram um crânio humano com a mandíbula de um chimpanzé. A fraude não surgiu das mãos de amadores ou estudantes, mas foi feita por ilustres paleontólogos e arqueólogos. Muitas pessoas foram enganadas. Eles queriam tanto que a evolução fosse verdadeira que decidiram falsificar uma prova. Em 1922, os evolucionistas anunciaram com muito alarde de que um homem macaco chamado Homem de Nebraska foi descoberto. A evidência era apenas um dente. 3 anos depois, a verdade apareceu. O dente não era sequer de um ser humano, mas sim de um porco. O desejo ardente para negar a criação de Deus e provar a evolução fez com que cientistas transformassem um dente de porco em um ancestral do homem. Uma fraude em nome da ciência. O Ramapithecus foi anunciado como um dos mais primitivos ancestrais do homem, datado como um intermediário de 14 milhões de anos entre macacos e seres humanos. Em 1930 foi encontrado um maxilar dividido em 2 partes. Essas partes foram encaixadas de um modo que aparentasse ser um maxilar de um elo perdido entre o homem e o macaco. O interessante é que desde 1970 foi descoberto um babuíno que vive na Etiópia com a mesma estrutura dental do Ramapithecus. O Ramapithecus se tornou 100% macaco e foi descartado da linhagem humana. Na linhagem da evolução dos cavalos, esse fóssil foi considerado ser o crânio mais antigo de um cavalo, cerca de 50 milhões de anos. Foi apelidado de cavalo do amanhecer, Hyracotherium. Mas para o desgosto dos evolucionistas, o crânio é parecidíssimo com o crânio de um animal que vive hoje na África chamado Hyrax. O Hyrax não é um cavalo, mas um mamífero do tamanho de uma raposa. Além disso, sob o paradigma da evolução, Hyrax é o parente genético mais próximo do elefante. Ou seja, o Hyracotherium foi apresentado como um ancestral do cavalo que deveria ter desaparecido há milhões de anos. Mas, na verdade, se assemelha muito ao Hyrax, um mamífero do tamanho de uma raposa que vive na África e que é geneticamente semelhante ao elefante. Na evolução, isso é um quebra-cabeça, mas não na criação. Deus criou diferentes animais de acordo com a sua espécie. Esses animais podem sofrer pequenas mudanças ao longo do tempo, mas nunca o transformismo das narrativas do evolucionismo. O Hyracotherium é mostrado com pés semelhantes a cascos, mas na verdade ele era um animal com 4 dedos. A transformação uniforme e contínua de Hyracotherium em Equus nunca aconteceu na natureza. O Hyracotherium não é uma fraude científica, mas sim uma história descarada da evolução.
uma ciência viciada por viés confirmatório e narrativas que não podem ser provadas. Os evolucionistas usaram de má fé e fraudes para endossar a tese de que o homem é parente do macaco. E é claro, as mentiras foram ampliadas para outros seres vivos. Historicamente, os evolucionistas e o evolucionismo já provaram que não são confiáveis.